transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, o nosso mini treinamento do empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Peço desculpa aí pela, pela transmissão, porque ainda não consegui acertar a luz aqui dos equipamentos, e a minha fisionomia não vai sair tão adequada. Mas o que importa é falar de Cristo, importa é falar do como trabalhar conosco. Trabalhar conosco é trabalhar com Cristo. Somos cristãos verdadeiros e nosso objetivo maior é falar de Cristo. Estando com Cristo, a gente está com tudo. Se a gente não tiver com Cristo, a gente está com nada. E o como trabalhar conosco, nessa primeira parte, então, eu vou falar da parte temática, a parte de engenharia civil e geotécnica, os 10 minutos, depois 10 minutos de gestão cristã, depois 10 minutos sobre como orar. Né? Que nós não oramos correto, ou melhor, nós não sabemos como orar. Bom, eu estava dizendo ontem sobre o procedimento, né, o 2.1.11, que é um procedimento que tem uns 15 anos mais ou menos de vigência na nossa empresa, e as dificuldades que a gente tem, que são inúmeras. E essas dificuldades, elas são exatamente porque o inimigo assola, né? Ele não dá moleza, né? Ele põe todos contra o trabalho, o projeto, a, a fazer o que Cristo está mandando a gente fazer, né? E isso, então, creio, isso é muito difícil. A gente trabalha contra alguém que é muito expressivo, muito forte, muito competente, que é o inimigo, né? Bom, e aí eu falo, então, sempre falei e continuo dizendo, e estamos aqui no mini treinamento falando isso. Ler, estudar e entender sobre, né? Porque eu percebo que as pessoas, elas estão atrás de uma receitinha para fazer o bolo. E com o bolo elas estão realizadas. Mas não existe receita, não existe livro, né? Não existe apostila, não existe arquivo digital, não existe vídeo, né? O que existe é Cristo, né? Agora a gente deve ler sim, né? Principalmente a Bíblia, estudar, entender o que nós estamos fazendo aqui, que é estudo da vida espiritual aplicado à engenharia civil e geotécnica, nessa gestão que eu chamo de gestão cristã. Então, nós temos o manual administrativo, como já falei, e que também está gravado aí cerca de 2 anos, e todo dia a gente fala um pouquinho, né? Antigamente eu chamava de estrutura dorsal da empresa, depois eu passei a manual administrativo, e hoje eu falo de gestão cristã verdadeira. E ele está disponível aí no canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, onde todo dia 10 minutinhos a gente coloca no ar. Os primeiros passos também, temos um arquivo, que é o termo de conduta, que mostra então essas ideias que temos há muitos anos. O quadro operacional, idem. Esse escopo geral da engenharia geotécnica também é um texto que eu recomendo todo mundo me solicitar uma cópia. Deveriam ter, né, aqueles que trabalham conosco, já deveriam ter lido, que isso afeta toda a parte de vendas, de atendimento ao cliente, as necessidades, enfim. Depois temos o ciclo de qualidade, esse ciclo de qualidade também tem uma playlist CQP, lá está com a lista CQP, e o ciclo de qualidade nos leva ao CQP Vídeos, né? Que é a metodologia de filmar as coisas, não só no sentido de filmar para que quem verifica a qualidade verificar a qualidade, mas sobretudo também para controlar o tempo gasto, né, na produção daquele produto. Os 10 mandamentos também, difíceis de serem cumpridos. E aí a questão da gestão de dados, né? Então nós temos o Teams, e-mail, WhatsApp, servidor. Nós temos o tão falado aqui por nós ou por mim, o PPPO, que é o planejamento, que eu vejo que ninguém quer planejar mais nada.
O ser humano hoje virou totalmente endêmico, ele é egoísta, ele é egocêntrico, é tudo eu acho, eu isso, eu aquilo, é meu, não quero, isso eu quero, não quero. Ou seja, o ser humano está do jeitinho que o inimigo gosta, né? Que é contrário ao cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro tem até vergonha de falar eu, e quando fala eu, é para mostrar seus erros, né? Mostrar seu arrependimento. Porque é vergonhoso o Filho de Deus falar dele. Ele tem que falar de Cristo. Tem que falar, se envergonhar do que ele fez de errado. Ficar contrito, né? Arrependido. Mas, enfim. E o PPPO, então, só não quer planejar. Ele não quer ser disciplinado, né? Não quer disciplinar-se. E o FFO, né? Sem o fluxo financeiro, nós não vamos ter dinheiro. Né? Como o nosso sistema é produtivista, nós temos que apresentar produto. Mas o ser humano não está acostumado a mostrar o produto. Ele está acostumado a justificar porque não produziu. Sempre tem alguma coisa fora dele que levou ele a não poder praticar aquele produto, realizar aquele produto, realizar aquele resultado. Então, o ser humano, levado pela lei trabalhista, que você ganha por hora, por tempo, por mês, ele acaba desfocando da vida cristã, onde que você ganha pelo resultado, pelo produto. O cristão verdadeiro tem como resultado edificar Cristo em si. E ele edifica fazendo sondagem, fazendo coleta de amostra, fazendo ensaios de laboratório, fazendo projeto. Né? É nas circunstâncias do dia a dia que o cristão verdadeiro edifica Cristo nele. E, consequentemente, como Cristo é o cabeça, né, ele leva a gente a agir de acordo com o Espírito Santo, né? Que é o que governa, que indica. Então, eu vou fazer sondagem, mas orientado pelo Espírito Santo. Eu vou fazer ensaios, mas orientado pelo Espírito Santo. Eu vou fazer meus projetos, né? Minha instrumentação, orientado pelo Espírito Santo. Essa que é a diferença. A diferença é colossal. Só que a pessoa fica no eu acho, eu quero, eu não quero, né? E aí ela não tem o auxílio gigantesco, descomunal, que é ter uma vida cristã, ser guiado pelo Espírito Santo. O cristão verdadeiro é guiado pelo Espírito Santo, que pese seus erros, né? Mas quem não é o ímpio, ele é governado pelo ego, pelo eu, pelo mundo, pela carne, pela vontade. Isso é triste. E é essa tristeza que a gente vive cotidianamente falando com as pessoas que a gente ama. E aí, quem faz alguma coisa deve fazer um procedimento para se disciplinar aquele procedimento. Eu vi no contexto dessa semana uma baita confusão, só para não fazer ficar um falando com o outro, você fez, não fez, e aqui, não, mas perde um tempão, né? Pode entrar até em contenda, né? De uma coisa que o procedimento é esse, a prova com quem tem que provar, que é o cliente daquele produto, aquele produto tem um procedimento, e é assim que a pessoa, então, pode medir o tempo, a produtividade, né? E cada vez realizar o produto com menor tempo, com maior eficácia e gastar menos tempo com blá, 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 blá. Mas, infelizmente, não ser guiado pelo Espírito Santo vai trazer essas tormentas do dia a dia para todos aqueles que não quererem ver o problema dentro de si, um homem chamado homem interior. Né? E tudo deve ser postado, o resultado do produto, nas equipes Teams, nas RICs de 1 a 9. As pessoas não conseguem planejar reuniões específicas para apresentar produtos específicos, elas não conseguem fazer mais perguntas, né? E eu vou falar isso, sabe por quê? 35 anos lidando com isso e vendo a dificuldade do ser humano de realmente fazer essas coisas acontecer. Senhores, eu tenho 35 anos de experiência, né? Graças a Deus, guiado pelo Espírito Santo, cometendo os meus erros, qualquer questão, ele está em processo de limpeza, né, de santificação, de purificação, processo de metanoia, metamorfose, está tudo isso escrito na Bíblia. Quer dizer, o Filho de Deus sabe que ele está em processo. Né? Agora, o ímpio, aquele que não está com Cristo, ele fica no blá blá blá, quer seja religioso ou ímpio, ele fica justificando, explicando.
E isso eu vivo, então, como eu acabei de dizer, há 35 anos. E pelo jeito, enquanto as pessoas que trabalham conosco não se transformarem em filhos de Deus, nascerem de novo, e serem guiados pelo Espírito Santo, nós vamos continuar. Bom, vamos para a segunda parte, que a primeira parte, então, nós já encerramos. E a segunda parte, não, como eu já falei, é com relação à gestão, né? Um minutinho. E sobre gestão, hoje, nós vamos